Então, a Shambhala é uma cidade. É uma cidade que fica no plano etérico e hoje essa cidade ela fica sobre o deserto da Mongólia. E ela teve a sua natureza primeiro na formação e no plano divino desta terra. Ela começou no Ártico, depois foi acompanhando uma determinada região, mas aí veio a transformação do planeta por duas eras e por duas cidades ou por dois continentes. A primeira, a Lemúria, né, que todos nós sabemos e já falamos sobre isso, e deve ter vindo muitas pessoas falar sobre esse assunto aqui no programa, e depois a Atlântida. E isso sem nós falarmos do que aconteceu no dilúvio. Então, mas isso tudo dentro de eras, de conformidades diferentes. E houve uma transformação planetária, principalmente de continentes, de terras, oceanos e mares. Então, o que aconteceu? Houve também um deslocamento do eixo da Terra, e esse deslocamento obrigou que Shambhala também acompanhasse um pouco esse deslocamento. E foi então que hoje Shambhala, que é uma cidade espiritual, fica sobre o deserto de Gobi. Essa cidade chamada Shambhala, ela configura todos os nossos pais, vamos chamar assim, celestiais. É lá que se confere o trono principal do governo oculto do planeta Terra. Porque nós estamos sobre uma hierarquia espiritual, onde o topo fica o Senhor do mundo. E as bases ficam aqueles que nós chamamos de Chorãs, ou diretores dos raios. Se você quiser, eu faço agora essa pirâmide para você entender melhor. Queremos, pode tá falar, bom. Tá muito bom. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos 7 raios que nós conhecemos perfeitamente e 5 que são secretos. Dá o total de 12. Nós vamos deixar por enquanto esses 5 secretos para a gente ficar nos 7. Então nós temos o primeiro raio, que é o azul. Um azul normal. Não é o azul cobalto. O azul normal, céu. O segundo é o raio dourado. O terceiro é o raio rosa. Esses 3 raios é o princípio da natureza do plano divino que foi instaurado por um ser chamado Sanat Kumara, que penalizado porque o que estava acontecendo com o planeta Terra, já que a primeira vez não tinha dado certo com Lemúria, já que a segunda vez não tinha dado certo com Atlântida, e já que também não tinha dado certo com o dilúvio, esse planeta ele seria extinto, ele seria destruído pelo Criador. Quando um ser de luz desses potenciais levantou o dedo e falou: escuta, acho que eu tenho um plano para lá. Esse plano foi demonstrado aos senhores e deuses do universo e principalmente da nossa galáxia, ao qual nós pertencemos, foi apresentado e foi dado o assinto. E aí então, foi dado o aceite, então ele começou. Baseado nessas 3 chamas, ele inseriu em todo o ovo cósmico, que nós chamamos de mônada, cada ser que fosse criado e o Criador ele colocasse a alma, porque todos os seres têm mais ou menos quase que a mesma distinção, o mesmo poder, as mesmas forças, mas tem aquele que sabe e cria a alma. A maioria deles, ou talvez nenhum deles saiba isso. Então não adianta a gente fazer $200, eu fazer 20 guru, que cada um vai ter uma alma separada. Será diferente os 20, cada um diferente do outro. Porque o ser humano não tem essa competência e jamais terá. Essa competência é do Criador, dos nossos deuses planetários e quem sabe até solar. Então, ele fala assim, em cada ovo cósmico, em cada mônada, depois que for criada e for desenvolvida o ser de luz, nós vamos colocar 3 chamas no centro cardíaco desses seres,
O centro cardíaco, então, como todo mundo sabe, é o chakra que nós temos aqui no coração, terá uma câmara secreta, e nessa câmara secreta, através da centelha divina, a centelha divina é justamente um ponto de luz que está dentro desse ovo cósmico, ou se é a mônada, nós vamos colocar ali, nascendo desse ponto de luz, 3 chamas: azul, dourado e rosa. Dessas 3, que nós vamos chamar aqui de características, nós vamos ter mais 4 atributos, que vai ser o verde esmeralda, que vai ser o rubi dourado e que vai ser o violeta. Mas se nós somarmos 3 de um lado e 3 do outro, eu vou ter uma 7ª cor. E essa vai ficar como sendo o centro da harmonia e equilíbrio entre esses 6 raios, que será a cor branco cristal. Então nós temos os 7 raios. Cada um dos 7 raios tem as suas características, os seus atributos, os seus dons e os seus talentos. Então nós temos os 7 Johans. Do raio azul, mestre Almória. Do raio dourado, nós temos 2, o mestre Lanto e o mestre Confúcio. Depois, se você quiser, nós explicamos por quê. O terceiro é o que está agora, no momento, usando desses tronos, é uma mestra chamada Rovena. No 4º raio, que é o branco cristal, nós temos o mestre Serapis Bey. E no 5º raio, nós temos o mestre Hilarion. O 5º raio é justamente o verde esmeralda. No 6º raio, que é o raio rubi dourado, nós temos a mestra Nada. E no raio violeta, nós temos o querido e amado mestre Saint-Germain. Isso daí se estreita, vai subindo. Em cima, nós temos um ponto que nós temos o diretor cósmico desses próximos 2000 anos. A Idade de Ouro, a Era de Aquários e da Liberdade. Nós temos o querido e amado mestre Saint-Germain e nós temos a querida e amada mestra Pórtia, deusa da oportunidade e da justiça, conselheira do Conselho Kármico, a sua porta-voz e a sua presidenta. Em cima, nós temos aquilo que nós chamamos de instrutores planetários. Nós temos 2. Depois, se você quiser, nós explicamos por quê. Ali está o querido e amado mestre Kutumi e nós temos o querido e amado mestre Jesus. Depois, um pouco mais acima, nós temos 3 manus. Nós temos um manu do 1º raio azul, que se chama Vaivasvata, do 2º raio, que é o dourado, que você já deve ter ouvido falar do Lorde Maitreya, que é o Cristo cósmico, e no 3º raio nós teremos então o Mahashohan, que é do raio rosa dourado. E ele atualmente, quem exerce essa posição, é o querido e amado mestre Paulo Veneziano. E em cima de tudo, como o senhor absoluto dessa pirâmide e que governa agora o nosso mundo atual, o mundo espiritual, de todos os serviços que nele se encontra, é um senhor do mundo que se chama Gautama Buda, que é o Buda que nós conhecemos. Toda essa pirâmide hierárquica, elas vieram de fora, com seres de luz de fora. A cada um daqui que conseguiria a sua iluminação e a sua ascensão, esse ser era dispensado e entrava um com a própria nacionalidade, vamos chamar assim, terrena, da terra, terráquea. Então todos eles primeiro foram substituídos na base. E aqueles que já estavam na base tinham que subir, subiam a pirâmide. Subiam a pirâmide. A cada degrau, subiam a pirâmide. Até que o último ser a abandonar foi justamente aquele que criou o plano, Sanat Kumara. E aí o primeiro ser que se iluminou era o Buda. Ele assume o lugar de Sanat Kumara, que volta para Vênus, que é o do lugar de onde ele veio, e trouxe 144 mil com ele para formar a estrutura que a Terra precisava. Né? Então, essa hierarquia atualmente que está, todo mundo que está lá agora é do planeta Terra. Em outras palavras,
o planeta agora está em nossas mãos. Eles supervisionam a gente, mas agora o planeta é nosso. Nós que sabemos o que nós devemos e queremos fazer desse planeta, né? Eles têm um plano, eles deixaram esse plano aqui. Agora cabe a nós executarmos ou não. Maravilhoso, foi incrível, né? Show de conhecimento aqui do Bueno, foi muito bom. Pelo amor de Deus, não fale não, assim. foi... Mas é verdade, sim. Não sei nada. Muitas informações. Eu quero voltar um pouco com a Carmen. Aí o Bueno explicou brilhantemente Shambhala, que eu brinquei, lógico que era um condom, porque tinha uma propaganda muito chata que ficava passando na televisão. Compre o Shambhala. Aí eu falei, que legal, vou pra Shambhala. Era o Shambhala 1, Shambhala 2. Que eles devem ter... Aí você falou umas datas, inclusive uma delas bate com o Halloween, pelo que eu entendi, pois né? É, que agora... Então, conta de novo as datas pra gente entender. A primeira colheita. A primeira colheita foi em setembro, 30 de setembro, colheita da hóstia angélica, são todos esses anjos, arcanjos, serafins, querubins, elohins, em Shambhala. A segunda colheita é agora 31 de outubro, que é o dia do Halloween, que é do reino elemental da natureza, que a gente vai começar a falar daqui a pouco, que são os seres da natureza, que é o que a gente está precisando emanar muito amor incondicional e respeitar o equilíbrio ecológico para que nós possamos viver em harmonia, né? Porque nós precisamos de ar e solo, né? E terra para ter vida. Se polui o ar e polui o solo, a raça humana acaba, né, se perdendo. E depois nós temos a colheita do reino humano. Nós todos, como seres humanos, a nossa alma se encontra, quando vai dormir em Shambhala, para receber as bênçãos do plano espiritual no dia 30 de novembro. Agora, no dia 31 de outubro também, esse ano, tem uma data móvel no calendário hinduísta, no calendário Veda, da astrologia Veda, que é o Diwali, que é o Festival das Luzes de Lakshmi, a energia da prosperidade. É como se fosse o ano novo deles. Eles enfeitam as casas de luzes, eles oferecem frutas amarelas, laranjas e vermelhas. Então, o Diwali é um divisor de águas. Depois do Diwali, dura 10 dias. Os 3 dias primeiros são os mais importantes. E é justamente de acordo com a força da lua nova que acontece esse Diwali. Às vezes é em outubro, às vezes é em novembro. Então, esse ano você vê, a gente tem o Diwali, que tem bilhões de hinduístas e tem bilhões de pessoas que celebram o Diwali no planeta, entre 8 bilhões de pessoas encarnadas, só na Índia tem mais de 2 bilhões de pessoas, né? Nós temos o Halloween, que significa o dia de espantar os maus espíritos e a negatividade. A energia do México, o calendário maia, eles reverenciam a força dos antepassados, daqueles que passaram para o outro plano, e fazem uma reverência oferecendo alimentos, comidas, e fazem festa mesmo. Tem as brincadeiras das crianças, né? O primeiro Halloween que teve no Brasil foi a Pax que organizou, em 1990, num nightclub que chamava Cotton Club. O Goulart de Andrade, toda a equipe tiveram lá, e enfim, foi muito legal, né, Bueno? Aqui na Avenida Cidade Jardim, né? Foi. Na Avenida Cidade Jardim, quase perto da ponte. Acho que foi na Tomás Cavalhal, alguma coisa assim, era uma adjacente, era bem ali mesmo. Enfim, e aí nós temos no dia 31, que agora, a colheita do reino elemental em Shambhala, que são os seres da natureza que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, isso quer dizer o quê? Que todo o plano espiritual, além de estar observando as nossas atitudes como humanidade, eles estão trazendo uma verdadeira bênção para a Terra. Isso chama dispensação crística. É um grande influxo de luz. Só que nós, seres humanos, não estamos abertos para receber essa energia, porque está todo mundo preocupado em contas a pagar, em problema, e está olhando só aquilo que ele enxerga e acha que é a vida. Então, a importância da espiritualidade, Guru, nesse momento, é fundamental. Cada pessoa tem que encontrar o seu eixo, o seu alicerce, a sua fé em Deus e em si. Na prática que quiser, na oração que quiser, mas tem que fazer esse elo. E aproveitar essa, entre aspas, coincidência, que não existe coincidência. Quando existem tantas filosofias diferentes, celebrando no mesmo dia, isso exponencialmente potencializa milagre, manifestação, abundância, tudo de maravilhoso que todo mundo quer. Porque a vontade de Deus é que todos atinjam a perfeição, o equilíbrio, a cura e sejam felizes. Aí a vontade da cabeça do ser humano é a mente dividida. É a comparação, é a competição, é o limite, a dor, o sofrimento. Isso não faz parte do vocabulário de Deus. Então, a gente está num momento muito legal. Adorei que a gente veio hoje, antes dessa celebração do dia 31, porque são 3 festas diferentes que têm toda uma simbologia ancestral, que tem todo um poder de mudança radical na vida de quem estiver em sintonia.